O Banco Central na administração pública. Segundo a Lei Complementar número 179 de 2021, o Banco Central, BC, é uma autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação ao ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos. Isso significa que o BC faz parte da administração pública federal, porém, detém autonomia técnica garantida pela estabilidade de duração dos mandatos dos membros da sua diretoria colegiada. O BC foi criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 64, com a função de cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Sendo assim, enquanto o CMN tem a finalidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do país, ao BC cabe a operacionalização das políticas determinadas pelo CMN. Além de exercer exclusivamente a competência da União de emitir moeda, conforme o artigo 164 da Constituição Federal, são competências do BC, de acordo com a lei de sua criação, também executar os serviços de meio circulante, determinar o recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista e de até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compras de título da dívida pública federal, seja de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, a forma e condições por ele determinadas, podendo adotar percentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribui às aplicações, da natureza das instituições financeiras. O B. Determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos da agricultura, sob juros favorecidos e outras condições por ele fixadas. Outra competência é receber os recolhimentos compulsórios de que trata o inciso anterior e ainda os depósitos voluntários à vista das instituições financeiras, no termo do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 19. Competência também realizar operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas e privadas, consoante remuneração, limites, prazos, garantia, forma de negociação e outras condições estabelecidas em regulação por ele editada. Exercer o controle do crédito sobre todas as suas formas, efetuar o controle dos capitais estrangeiros nos termos da lei, ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de direitos especiais de saque, e fazer com essas últimas todas e quaisquer operações previstas no convênio constitutivo do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. Conceder autorização às instituições financeiras a fim de que possam funcionar no país, instalar ou transferir suas sedes ou dependências, inclusive no exterior, ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas, praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública federal, estadual, municipal, ações debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou mobiliários, ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento, alterar seus estatutos, alienar por qualquer outra forma, transferir seu controle acionário. Outras competências: estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos fiscais e semelhantes, segundo as normas que forem expedidas pelo CMN. Efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação por ele editada. Determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operam com suas agências há mais de um ano. Aprovar regimento interno. Efetuar como instrumento de política cambial operações de compra e venda de moeda estrangeira, operações com instrumentos derivativos do mercado interno, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação por ele editada. Entender-se, em nome do governo brasileiro, com instituições financeiras estrangeiras e internacionais. Promover como agente do governo federal a colocação de empréstimos internos ou externos, podendo também encarregar-se dos respectivos serviços. Atuar no sentido do funcionamento regular do mercado cambial, da estabilidade relativa das taxas de câmbio e do equilíbrio no balanço de pagamentos, podendo, para esse fim, comprar e vender ouro e moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito no exterior, inclusive os referentes aos direitos especiais de saque, e separar os mercados de câmbio financeiro e comercial. Emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as condições estabelecidas pelo CMN. Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Exercer permanentemente a vigilância nos mercados financeiros e de capitais sobre empresas que, direta ou indiretamente, interfiram nesses mercados em relação às modalidades ou processos operacionais que utilizem. Promover sob o controle do CMN o serviço de sua secretaria. Planejamento estratégico. Plano plurianual do governo federal. O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento do governo federal que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública do Executivo. O PPA serve para orientar a execução das políticas públicas do governo, estabelecendo uma programação de ações que devem ser implementadas para atingir os objetivos estratégicos do país. A principal finalidade do PPA é garantir a continuidade das políticas públicas, mesmo diante de uma mudança do governo, proporcionando estabilidade e previsibilidade na execução de programas e projetos. Ele assegura que os recursos orçamentários sejam distribuídos de maneira eficiente entre os diversos setores do governo e que as metas estabelecidas sejam cumpridas no longo de seu período de vigência. O PPA é um planejamento de médio prazo, cujo período abrange 4 anos, com a previsão de ser reavaliado e atualizado a cada novo ciclo de governo. No ciclo 24-27, o BC é o órgão responsável pelo Programa Sistema Financeiro do Futuro, que tem por objetivo geral fomentar a eficiência e a transformação digital do sistema financeiro de pagamentos, contribuindo para a maior inclusão financeira de cidadãos e de empresas e para o incentivo às finanças sustentáveis. O Programa Sistema Financeiro do Futuro abrange 3 objetivos específicos: promover a transformação digital e a competição para ampliar o acesso a transações e serviços financeiros e de pagamentos. Para esse objetivo, o indicador é a taxa de ampliação de transações digitais per capita. Aprimorar a resiliência operacional do Sistema Financeiro Nacional, promovendo ações para o fortalecimento da gestão da resiliência das entidades supervisionadas. O indicador desse objetivo é o Índice de Execução das Ações de Fortalecimento da Gestão de Resiliência Cibernética no SFN. E ampliar o alcance da população, em especial do público escolar, a conteúdos de educação financeira, história dos instrumentos de pagamento, conceitos básicos de economia e de sustentabilidade. O indicador para esse objetivo é o Índice de Alcance das Ações de Educação Financeira do Banco Central. Planejamento Estratégico Institucional. O Planejamento Estratégico Institucional, PEI, é um instrumento de planejamento estratégico que estabelece diretrizes para a gestão e inovação dos órgãos da administração pública federal. Instituído pela IN 24 de 2020, do Ministério da Economia, o PEI visa fomentar a inovação e aperfeiçoar os processos administrativos para alcançar maior eficiência e qualidade nos serviços públicos. A instrução normativa que cria o rito do PEI se aplica a todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, que devem elaborar e implementar o PEI em conformidade com as diretrizes estabelecidas, visando auxiliá-los na definição de estratégias que maximizem a eficiência administrativa, promovendo inovação e melhoria contínua.
Segundo a IN 24, o PEI dos órgãos e das entidades da administração pública deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: cadeia de valor da instituição, identidade estratégica da instituição, ou seja, missão, visão de futuro, valores e mapa estratégico, objetivos estratégicos e respectivas metas, indicadores com seus atributos, ou seja, fórmula de cálculo, periodicidade de medição, linha de base e metas, e projetos estratégicos a serem desenvolvidos, com seus atributos, ou seja, principais entregas, com prazos e unidade responsável. PEI do Banco Central. O Planejamento Estratégico Institucional do BC é realizado em ciclos de 4 anos e estabelece o foco para sua atuação. Atualmente está em vigor o PEI formulado para o período de 2020 a 2023, que foi estendido até 2025. Ao longo dos ciclos, acontecem as etapas de diagnóstico, formulação, levantamento dos riscos estratégicos, desdobramento, monitoramento e avaliação. Na etapa de diagnóstico, são levadas em considerações os desafios identificados e as mudanças ocorridas nos ambientes interno e externo, assim como as orientações emanadas na alta administração. A etapa de formulação envolve a definição das orientações estratégicas, a missão institucional, a visão de futuro, objetivos estratégicos e valores organizacionais, que norteiam o levantamento dos riscos estratégicos e o desdobramento em ações e projetos viabilizadores da estratégia pretendida, com a priorização na aplicação dos recursos disponíveis. As orientações estratégicas induzem a aprimoramentos de práticas de gestão e as necessárias mudanças na cultura organizacional. Finalmente, o monitoramento avalia periodicamente o PEI, de forma a retroalimentar o processo. Missão institucional. A missão é a razão de ser da organização, traz os benefícios centrais entregues à sociedade e o que, essencialmente, ela faz para proporcionar esses benefícios. Serve para o fortalecimento da imagem institucional e para o alinhamento de esforços. No caso do Banco Central, a sua missão institucional é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Visão de futuro. A visão de futuro traduz as aspirações da organização, criando um comprometimento com um estado futuro desejável e possível. Ela reflete nos colaboradores um desejo concreto de somar forças na busca do futuro almejado, o que mostra como a organização quer ser reconhecida e comunica as conquistas pretendidas de grande valor para a sociedade. A visão de futuro do Banco Central é ser reconhecida pela promoção da inclusão, transparência, sustentabilidade e competitividade no sistema financeiro e pelo estímulo à educação financeira do cidadão. Objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos são intenções de resultados ou diretrizes amplas, que contribuem para a concretização da sua visão de futuro e para uma maior efetividade no cumprimento da sua missão institucional. São objetivos estratégicos do PEI 2020-2025 do Banco Central: cumprir a meta de inflação estabelecida pelo CMN, manter a estabilidade financeira nacional, facilitar acesso aos mercados financeiros, melhorar a transparência, a qualidade e o fluxo das informações de mercado e do Banco Central, incentivar a competitividade nos sistemas financeiros e de pagamentos, estimular a poupança e a participação consciente do mercado, promover finanças sustentáveis e contribuir para a redução de riscos socioambientais e climáticos na economia e no sistema financeiro, e, por fim, aprimorar o Banco Central com inovações, tecnologia e uso eficiente de recursos. Valores organizacionais. Os valores organizacionais são definidos como princípios de conduta que devem ser seguidos pelas pessoas que compõem a instituição e concorrem para o desenvolvimento de sua cultura organizacional. Os valores vigentes no Banco Central são CREFIA: cooperação, responsabilidade, excelência, foco em resultados, integridade e abertura para mudanças. Cooperação. Formamos um único BC, compartilhamos senso de propósito, valorizamos o diálogo e a colaboração e integramos processos e pessoas. Responsabilidade socioambiental. Atuamos com responsabilidade socioambiental, agimos com respeito aos cidadãos, ao meio ambiente, aos colaboradores e demais partes interessadas, com vistas ao desenvolvimento. Excelência. Aplicamos conhecimentos de vanguarda, empregamos qualidade técnica de padrão internacional, desenvolvemos soluções tecnológicas de ponta e adotamos as melhores práticas de gestão. Foco em resultados. Somos efetivos no cumprimento da nossa missão. Priorizamos ações alinhadas aos resultados esperados pela sociedade de maneira eficiente. E integridade. Ética está no nosso DNA. Valorizamos a transparência de nossos atos e exercemos a função pública com compromisso. Abertura para mudanças. Olhamos para o futuro. Constantemente nos reinventamos, antevendo desafios e criando soluções inovadoras. Cadeia de valor. O diagrama da cadeia de valor representa uma visão de alto nível e transversal dos processos de trabalho da organização, relacionada à entrega de valor público, macroprodutos, para a sociedade, permitindo visualizar os elementos articulados para o cumprimento da missão institucional. Ao representar de forma sintética todos os esforços do Banco Central, o diagrama da cadeia de valor torna-se um valioso instrumento de comunicação interna e externa, com linguagem única dos processos da instituição, permitindo também que o servidor compreenda o significado do trabalho que ele executa na sua função diária e sua contribuição para a missão institucional. Como elemento de referência para a gestão, a cadeia de valor é um instrumento utilizado para, por exemplo, a análise de riscos organizacionais, o levantamento de necessidade de capacitação, o acompanhamento de indicadores de processos, o planejamento dos planos de auditoria interna e a comunicação. Também auxilia o planejamento das atividades dos servidores do BC e a gestão do seu desempenho. Na cadeia de valor do Banco Central, temos 5 macroprodutos. 4 deles macroprodutos entregues diretamente à sociedade e um de suporte. Os 4 macroprodutos entregues à sociedade são a estabilidade do poder de compra da moeda, o sistema financeiro nacional sólido e eficiente, infraestrutura do mercado financeiro e relacionamento institucional. E como macroproduto de suporte temos gestão e suporte do Banco Central. Dentro da cadeia de valor, esses macroprodutos são atingidos através de processos. Processos de primeiro nível e, dentro deles, processos de segundo nível. Não vou entrar em detalhes em todos os processos aqui, porque são muitos, mas uma coisa para ter atenção, que pode ajudar a eliminar alguma alternativa, é que os processos de primeiro nível, todos são substantivos. Por exemplo, organização, fiscalização e resolução no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, relacionamento institucional no país no exterior, provimento e vigilância na infraestrutura da SFN, e por aí vai. Já os processos de segundo nível são todos iniciados por verbo. Por exemplo, organizar o SFN, fiscalizar o SFN, executar e acompanhar as políticas monetárias e de crédito, e por aí vai. Agenda BC Hashtag. A Agenda BC Hashtag é um recorte do PEI que representa um plano sintético de atuação estratégica do Banco Central, periodicamente monitorado e comunicado à sociedade. Lançado em 2016, com o objetivo de modernizar e aprimorar o sistema financeiro nacional, o plano contempla várias iniciativas focadas no fomento da inclusão e da educação financeira, da competitividade do mercado, de finanças sustentáveis, da transparência de dados e da excelência de gestão do BC. As dimensões da Agenda BC Hashtag são a inclusão, a competitividade, a transparência, a educação, a sustentabilidade e a excelência. Inclusão. A dimensão inclusão contempla iniciativas para facilitar o acesso de todos ao mercado, pequenos e grandes, investidores e tomadores, brasileiros e estrangeiros. Tendo a inclusão no sistema financeiro como premissa, são desenvolvidos os temas microcrédito, cooperativismo, conversibilidade e mercado de capitais. Cooperativismo. Expandir o cooperativismo de crédito por meio do aprimoramento da organização sistêmica e da eficiência do segmento, fomento de atividades e negócios e aprimoramento da gestão de governança. Microcrédito. Aumentar a relevância e a penetração do microcrédito no mercado. Conversibilidade. Simplificar e modernizar a regulamentação de câmbio e capitais internacionais. IMK. Iniciativa de Mercado de Capitais.
Avançar em mudanças que permitam o desenvolvimento pleno do mercado de capitais brasileiro, com base no livre mercado. Trata-se de ação coordenada entre o BC, Ministério da Economia, CVM e SUSEP. Dimensão competitividade. A dimensão competitividade diz respeito à adequada precificação por meio de instrumentos de acesso competitivo ao mercado. As ações são desenvolvidas tendo como parâmetro a inovação e a eficiência da alocação das reservas internacionais. Inovações. Preparar o sistema financeiro para o futuro tecnológico inclusivo. Eficiência de mercado. Melhorar a eficiência nos mercados regulados pelo Banco Central, gerando sinergias e ampliando o fluxo de informações. Reservas internacionais. Aperfeiçoar os instrumentos de atuação do mercado de câmbio e na gestão das reservas internacionais. Transparência. As ações no âmbito dessa dimensão visam melhorar a transparência no processo de formação de preços e nas informações de mercado e do BC, dando oportunidade à população, e não apenas a quem entende de mercado financeiro, entender o que o banco de fato faz. O BC trabalha para que a informação flua transparentemente em todos os aspectos, como no direcionamento do crédito e nos serviços financeiros. Cidadania digital. Aprimorar o relacionamento do BC com a sociedade, por meio de canais digitais de informação e prestação de serviços. Comunicação das ações do BC. Aperfeiçoar as ações de comunicação do BC e ampliar o contato com a mídia e com o público, além de intensificar o uso de mídias sociais de publicidade. Crédito rural. Aperfeiçoar o modelo de política agrícola relacionado ao crédito e a gestão de risco da atividade rural. Crédito imobiliário. Modernizar a captação de recursos para a construção civil. Relacionamento com o Congresso. Aprimorar o relacionamento do Banco Central com o Congresso Nacional. Transparência na comunicação da política monetária. Desenvolver métodos objetivos e quantificáveis de aferir a eficácia da comunicação das ações do BC. E relacionamento com investidores internacionais. Desenvolver mecanismos para melhorar o relacionamento do governo brasileiro com grandes investidores em portfólio. Dimensão educação. A dimensão educação tem como objetivo promover a conscientização do cidadão para que todos participem do mercado e cultivem o hábito de poupar. Agentes de mercado e governamentais, cooperativas e agentes do microcrédito também são envolvidos nesse esforço. Dentro temos a educação financeira. Aprofundar ações de educação financeira com agentes de mercado e governamentais. Dimensão sustentabilidade. A dimensão sustentabilidade trata da promoção de finanças sustentáveis, do gerenciamento adequado dos riscos socioambientais e climáticos na economia e no sistema financeiro nacional, além de integrar variáveis sustentáveis no processo de tomada de decisão do BC. Dentro temos 5 ações. Responsabilidade socioambiental do BC. Reduzir os impactos ambientais das ações do BC e disseminar interna e externamente a cultura de sustentabilidade, por meio da implantação de uma política de responsabilidade socioambiental integrada com a gestão de riscos. Parcerias. Fortalecer iniciativas de aproximação e de inserção junto aos organismos nacionais e internacionais atuantes nas questões socioambientais. Políticas. Criar políticas, normas e diretrizes de fomento à responsabilidade socioambiental atreladas à atuação do BC e ao SFN. Supervisão. Estruturar e ampliar a coleta de informações do SFN sobre riscos socioambientais e incorporar cenários de riscos climáticos nas práticas de monitoramento da estabilidade financeira. Regulação. Aprimorar a regulação sobre a gestão de riscos socioambientais das instituições financeiras e incentivar o crédito rural vinculado à proteção do meio ambiente. Dimensão excelência. Por fim, a dimensão excelência contempla iniciativas para a modernização da gestão de pessoas, da atenção primária à saúde, da educação corporativa e da gestão administrativa. As ações são desenvolvidas tendo como parâmetros os temas valor ao servidor e fortalecimento institucional. O Banco Central tem suas funções determinadas em lei, e sua estrutura organizacional foi concebida inicialmente na departamentalização das funções, ou seja, a partir do conjunto de funções, divide-se sua estrutura para que cada componente entregue resultados específicos. A estrutura organizacional do Banco Central é, portanto, o resultado da segmentação das competências regimentais entre as unidades organizacionais. Essas se subdividem em estruturas complementares, criadas para superar os limites administrativos e interligar elementos da estrutura em arranjos colaborativos. Essas estruturas complementares são formadas por servidores e demais colaboradores que estão lotados tipicamente em diferentes componentes administrativos, de forma a promover a troca e o nivelamento de conhecimentos. Os principais níveis hierárquicos que compõem a estrutura organizacional do Banco Central são descritos a seguir. A diretoria colegiada é o mais alto nível da hierarquia do Banco Central. É o órgão de deliberação superior e responsável pela formulação de políticas e diretrizes necessárias ao exercício das competências do Banco Central. É importante destacar que só existe uma diretoria no Banco Central, a colegiada. Unidade é um componente organizacional que gerencia os processos necessários para cumprir com suas competências regimentais e detém autoridade técnica sobre eles. As unidades compõem nível hierárquico imediatamente inferior ao presidente ou diretor, e cada unidade tem competências regimentais, recebe orçamento próprio para cumpri-las e deve prestar conta dos resultados alcançados. A criação e extinção de unidade depende de voto da diretoria colegiada. Gerência, subunidade e coordenação são componentes que permitem departamentalizar um componente hierarquicamente superior, ou seja, permite subdividir a condução dos processos de trabalho por diferentes responsáveis, a fim de facilitar a gestão. A sequência decrescente da hierarquia entre esses componentes é gerência, subunidade e coordenação, ou seja, subunidades podem estar subordinadas a uma gerência ou a chefia de unidade, e as coordenações podem estar subordinadas a uma subunidade, a gerência ou a chefia de unidade. Por fim, o comitê é um órgão colegiado que tipicamente reúne representantes de diferentes unidades para compartilhar informações que envolvam temas corporativos ou supradepartamentais. Pode ter caráter deliberativo ou consultivo, e ser permanente ou temporário. Sua criação depende de previsão no regimento interno, publicação de voto ou portaria. Colocando um exemplo prático aqui para a estrutura, a gente pega a imagem do organograma. Aqui no meio aqui tem o presidente e os seus diretores. Isso forma a diretoria colegiada. Saindo desse círculo interno da diretoria colegiada, quando a gente vai para o mais externo, cada uma dessas organizações aqui vão ser uma unidade. E repara que tem uma hierarquia em que as unidades estão sempre subordinadas a uma área de um diretor. Então, vou pegar um exemplo prático aqui, a DIOF, por exemplo. Aqui embaixo, a área do diretor de organização do sistema financeiro e de resolução. Se você pegar uma área subordinada aqui, por exemplo, a primeira aqui é a DECEM. Isso seria uma unidade. E cada uma dessas unidades vai ter uma quebra interna. Por exemplo, embaixo da DECEM, eu vou ter as gerências, unidades e coordenações. Então, especificamente da DECEM, eu tenho 3 gerências aqui. Cada uma das gerências tem 2 ou 3 subunidades abaixo, que embaixo vão ter as coordenações. Além disso, embaixo da unidade pode ter direto uma subunidade, como é o caso da assessoria aqui, a 100, ou também ter direto uma coordenação, como por exemplo o gabinete, que é uma coordenação. Então agora detalhando um pouco mais cada uma dessas estruturas. A diretoria colegiada é composta por 9 membros, sendo deles o presidente e todos os outros 8, cada uma com a sua área de atuação. Todos eles são nomeados pelo presidente da República e têm que passar por aprovação do Senado Federal. E tem os pré-requisitos que eles têm que cumprir, sendo brasileiros idôneos, reputação libada, notória capacidade em assuntos econômicos e financeiros ou comprovados conhecimentos que qualifiquem para a função. Os mandatos, tanto do presidente quanto dos diretores, têm duração de 4 anos e uma possibilidade de recondução única. E essa recondução é decisão do presidente da República. Os presidentes e diretores do BC eles só podem ser exonerados pelo presidente da República em 4 situações. A pedido, ou seja, eles mesmos pedirem para ser exonerado, eles adquirirem alguma enfermidade que incapacite eles para o exercício da função, terem uma condenação ou transitada em julgado ou proferida por um órgão colegiado
que sejam de improbidade administrativa ou um crime que acarrete na proibição de acesso a cargos públicos. Entrando mais especificamente em cada uma das áreas de atuação da diretoria colegiada, começando pela presidência, presi. O presidente é o dirigente máximo da instituição. A ele cabe, entre outras atribuições, representar o Banco Central no Brasil e no exterior e participar com direito a voto das reuniões do CMN. DIRAD, área do diretor de administração. É a área responsável pelas atividades de gestão e suporte do Banco Central, como orçamento, execução financeira, gestão patrimonial de pessoas, organização administrativa e segurança institucional. Além da gestão e suporte ao Banco Central, a DIRAD cuida do meio circulante, uma das infraestruturas do mercado financeiro, ao prover cédulas e moedas ao sistema financeiro nacional. DIREX, área do diretor de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos. A DIREX fomenta a inserção e o relacionamento internacional do Banco Central em termos específicos. Destaque as ações de acompanhamento e análise da economia internacional e do mercado de ativos no exterior para subsidiar processos de política monetária e de gestão de reservas internacionais. Na seara de riscos, a área realiza desde a gestão dos riscos financeiros, como também dos riscos não financeiros do Banco Central, assim como zela pela continuidade de negócios e pela política de conformidade do banco. A área ainda traz um forte componente de relacionamento institucional com outros bancos centrais, com organismos e fóruns internacionais e como gestora da dimensão de sustentabilidade da agenda estratégica do Banco Central. DIFIS, área do diretor de fiscalização. A DIFIS engloba os assuntos que dizem respeito às funções legais, de supervisão e de instituições bancárias e não bancárias, autorizadas a funcionar pelo Banco Central. A área responde pela fiscalização do sistema financeiro nacional e negocia, elabora e executa convênios e acordos de cooperação com autoridades de supervisão do exterior. Ela tem por objetivo manter a saúde e o equilíbrio econômico-financeiro das instituições fiscalizadas, acompanhando a evolução do mercado financeiro, adequando sua estrutura ao ambiente dinâmico do ecossistema do sistema financeiro nacional e alinhando suas melhores práticas e recomendações internacionais. O BC adota um modelo de supervisão a fim de garantir que as instituições estejam cumprindo os requisitos estabelecidos pela regulamentação prudencial, com foco no gerenciamento de riscos e nos requerimentos mínimos de capital para fazer face aos riscos decorrentes de suas atividades, bem como nos limites operacionais. DIORF, a área do diretor de organização do sistema financeiro e de resolução. A área é responsável pela autorização de instituições reguladas pelo BC, o que abrange não apenas a inicial para funcionamento, mas também outros atos societários ao longo da vida da instituição. Trata-se do primeiro contato dos regulados com o Banco Central. A DIORF também responde pelos processos administrativos sancionadores e pela resolução das instituições com problemas. É função do regulador desempenhar um robusto processo legal coercitivo e lidar com a quebra de uma instituição financeira, realizando processos ordenados de saída do sistema financeiro. Finalmente, a área também é responsável por lidar com as políticas relacionadas à infraestrutura do mercado financeiro e ao arranjo de pagamento, incluindo a operação do PIX. O uso de inovação no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiros permitiu derrubar barreiras à entrada e criar um importante vetor de competição e eficiência. DPEC, área do diretor de política econômica. A área é responsável por coordenar estudos e desenvolver modelos necessários ao regime de metas para a inflação, avaliar a situação econômica geral do país e propor à diretoria colegiada diretrizes de política econômica, com vista à deliberação e ao estabelecimento de normas sobre a matéria. A DPEC também coordena a apresentação da situação macroeconômica do país e de sugestões sobre diretrizes de política monetária. DIPOM, área do diretor de política monetária. A DIPOM é responsável pela operacionalização das políticas monetária e cambial do país, além da administração das reservas internacionais. A área também é responsável pelos sistemas de transferência de fundos do Banco Central, como o STR, que é o coração do SPB, onde ocorre a liquidação final de todas as obrigações financeiras do Brasil, e o SPI, onde se liquida as operações do PIX. A DIPOM ainda administra o SELIC, sistema onde os títulos públicos federais são depositados. Também é na DIPOM que se executa o papel de emprestador de última instância do BC, por meio do fornecimento de liquidez para as instituições financeiras quando necessário. DINOR, área do diretor de regulação. A DINOR elabora normas voltadas ao sistema financeiro nacional. Para isso, realiza estudos e está em permanente contato com o mercado financeiro, suas associações e instituições. Em síntese, a área 1. Trata da regulação dos assuntos financeiros relacionados à conduta, contabilidade, governança, produtos e serviços. 2. Cuida da regulamentação de assuntos financeiros ligados às recomendações do Comitê de Basileia, ao câmbio e ao mercado de capitais internacionais. 3. Elabora normas e supervisiona o mercado voltado ao crédito rural. DIREC, área do diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. A área é responsável pelas estratégias, diretrizes e coordenação das atividades de supervisão de conduta, ou seja, proteção aos clientes e usuários de produtos e serviços financeiros e prevenção à lavagem de dinheiro. De promoção da cidadania financeira da população brasileira, que inclui a inclusão financeira, educação financeira e museu de valores. A de comunicação institucional do Banco Central e de atendimento aos cidadãos e aos poderes constituídos, com as reclamações com as instituições financeiras e demandas por informações. Além disso, a DIREC é responsável por supervisionar a atuação da assessoria parlamentar e da ouvidoria interna, áreas vinculadas ao presidente. Além de cada área específica de cada diretor, o BC ainda tem na sua estrutura os órgãos colegiados, cujos funcionamentos são regulados por normativos específicos, que são o COAD, o COMEF, o COPOM e o GRC. O COAD é o Comitê de Administração. Ele tem 5 funções. 1. Deliberar e definir diretrizes e estratégias, bem como adotar medidas para a sistematização de práticas relativas aos seguintes assuntos: gestão de pessoas, organização administrativa, ressalvadas as competências da diretoria colegiada, gestão de recursos materiais e patrimônio, gestão contábil, orçamentária e financeira, ressalvadas as competências da diretoria colegiada, segurança institucional e tecnologia da informação e segurança cibernética. 2. Aprovar 4 itens. A. Regulamentações diversas e manuais de uso interno e externo relativos às suas atribuições, exceto de competência das unidades. B. O Programa Plurianual de Recrutamento e Seleção do Banco Central do Brasil, a ser encaminhado ao Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. C. O número de vagas e a seleção dos candidatos para o Programa de Pós-Graduação em Stricto Sensu sobre o patrocínio do Banco Central. D. A indicação de servidores para compor os conselhos deliberativo e fiscal das centros. E a proposta de orçamento organizacional do Banco Central do Brasil. 3. Decidir sobre 7 itens. A. Critérios e procedimentos de natureza administrativa, financeira e contábil a serem adotados para o desempenho das atividades do Banco Central. B. Assuntos relativos às suas atribuições a serem apreciados pelo Conselho Monetário Nacional. C. Critérios relacionados a autorizações e registros previstos em lei ou em decisões do CMN, desde relativos às suas atribuições. D. Política de aplicação de recursos do Banco Central. E. Doação de imóveis recebidos em dação, em pagamento e nos casos em que já houver autorização legal prévia específica. F. Alterações na estrutura organizacional do Banco Central, quando houver acréscimo na fixação de funções comissionadas das unidades e nos casos de criação ou extinção de unidades. G. Alterações no regulamento do COSEG e de segurança de tecnologia da informação. A 4ª função é baixar normas e determinar providências relacionadas às atividades das unidades do Banco Central e relativas às suas atribuições. E a 5ª, autorizar a celebração de acordos, contratos e convênios cujo valor seja superior a R$ 20 milhões. Agora o COMEF, o Comitê de Estabilidade Financeira. Ele tem as atribuições de 1. Orientar a atuação do Banco Central do Brasil no COREMEC e em outros fóruns similares nacionais e internacionais, e os relacionamentos da autarquia com outras entidades detentoras de informações úteis à manutenção da estabilidade financeira. 2. Definir as estratégias e diretrizes do Banco Central do Brasil para a condução dos processos relacionados com a estabilidade financeira. 3. Decidir o valor da ACCP Brasil. E 4. Atuar no sentido de prevenir o risco sistêmico.
Copom, o Comitê de Política Monetária. Ele tem três atribuições. 1. Definir as orientações e diretrizes estratégicas para a execução da política monetária. 2. Definir a meta da taxa Selic. E 3. Divulgar o relatório de inflação. O quarto e último comitê tratado na apostila é o Comitê de Governança e Riscos e Controles, GRC. Ele tem 8 atribuições. 1. Definir diretrizes e estratégias relativas à boa governança cooperativa, à gestão de riscos e à continuidade de negócio, a conformidade e aos controles internos da gestão, bem como adotar medidas para a sistematização de práticas nessas áreas no âmbito do Banco Central do Brasil. 2. Definir diretrizes e parâmetros, carteiras de referência, para que a administração das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de direitos especiais de saque esteja de acordo com as políticas monetárias e cambial do governo. 3. Aprovar e monitorar os indicadores de gestão e suas respectivas metas. 4. Monitorar o plano estratégico institucional do Banco Central do Brasil. 5. Definir e aprovar as orientações e diretrizes estratégicas para a atuação do Banco Central do Brasil. 6. Aprovar a prestação de contas anual dos administradores e responsáveis pela governança e atos de gestão do Banco Central do Brasil ao Tribunal de Contas da União. 7. Aprovar os projetos e programas corporativos e sua priorização. E 8. Decidir sobre proposições do CGE. Gestão estratégica de pessoas no Banco Central. Plano Diretor de Gestão de Pessoas. O Plano Diretor de Gestão de Pessoas, PDGP, é o documento que estabelece as diretrizes e as macroações prioritárias para a gestão de pessoas no Banco Central. Em consonância com o PEI, o PDGP é revisado a cada ciclo de 4 anos, alinhando os esforços em gestão de pessoas aos objetivos organizacionais priorizados no ciclo. Ele visa criar as melhores condições possíveis para o cumprimento da missão e dos objetivos do BC, consubstanciados nas orientações estratégicas e na agenda BC Hashtag, e para o bem-estar e realização profissional dos servidores. Além de diretrizes e macroações dos ciclos, o PDGP também apresenta a proposta de valor ao servidor, PVS, que explicita o que o BC entrega ao servidor em contrapartida da sua dedicação e as capacidades que detém e exerce em seu dia a dia de trabalho. Diretrizes do PDGP. São 3 as diretrizes do PDGP. 1. Servidor protagonista. 2. Liderança engajadora. 3. Inovações transformadoras. 1. Servidor protagonista. O servidor como protagonista do seu desenvolvimento. A diretriz tem como foco incentivar e criar condições para que o servidor seja o protagonista de seu desenvolvimento profissional e pessoal. E tem como plano de fundo o fato de que as mudanças decorrentes dos constantes avanços sociais e tecnológicos têm redesenhado o trabalho em sua forma tradicional, implicando um novo perfil de colaborador na maior parte das organizações. Esses avanços passam a exigir um maior protagonismo e responsabilidade de cada um, também no BC. Espera-se, portanto, que a construção de melhores condições de trabalho se dê de forma conjunta entre o servidor e o banco, visando o melhor alinhamento entre os interesses institucionais e pessoais, e primando pela comunicação e diálogo aberto. Assim, dadas as necessidades de mais interação e de adaptação dos processos de trabalho aos novos desafios e as sempre crescentes possibilidades de automação, sobretudo a busca por mais eficiência e efetividade nas entregas, o perfil desejado do servidor se desloca para uma atitude mais proativa, que busca e propõe soluções para os diferentes desafios, passando a ser protagonista também do seu desenvolvimento. O servidor é, então, convidado a se reinventar constantemente, gerindo as mudanças também na sua carreira. Ainda, a busca de um propósito e da felicidade no trabalho, bem como o desejo e a necessidade de participação efetiva nas decisões, reforça esse novo caminho. 2. Liderança engajadora. Líderes gerindo pessoas e processos para alavancar resultados. Essa diretriz se pauta pela necessidade de fortalecer a liderança e a gestão do Banco Central, de modo a reforçar as competências gerenciais necessárias à consecução dos resultados para o BC. A diretriz destaca o papel relevante do líder em engajar e influenciar pessoas para o melhor desempenho, execução das atividades e alcance dos resultados. É preciso valorizar e fortalecer substancialmente o papel do líder, para além da competência técnica, e se preocupar com pessoas e sua integralidade, reconhecendo as diferenças e valorizando as diferentes potencialidades, sem perder de vista os interesses institucionais. Também é preciso conhecer seu processo de trabalho, seus insumos, fornecedores, fluxos, ferramentas de execução, normativos associados, produtos, clientes e sua contribuição para a geração de valor da organização, para assim poder monitorar os resultados do processo, melhorá-lo continuamente e transformá-lo. Nesse sentido, por um lado, é necessário que desenvolva seu papel de gestor de mudanças e propositor de inovações, e sua visão integrada dos processos, das sinergias entre eles e das oportunidades e dos riscos associados para o BC. Por outro, é preciso que desenvolva a capacidade de gerenciar conflitos, inerente ao trabalho em equipe, a adequada gestão do desempenho e a atenção ao desenvolvimento profissional de sua equipe. Ao seu papel de vetor de transformações culturais e de elemento importante para a construção da felicidade no trabalho e promoção do bem-estar e saúde no BC. A diretriz, portanto, visa valorizar e fortalecer o papel do líder do BC como promotor do engajamento de pessoas, que desenvolve talentos, inspira e conduz transformações culturais, promove os valores do BC e da gestão dos processos de trabalho, conhece, monitora e melhora continuamente seus processos em busca do alto desempenho. 3. Inovações transformadoras. Inovações sociais e tecnológicas transformando a gestão de pessoas. Essa diretriz se baseia no fato de que, cada vez mais, as inovações sociais e tecnológicas têm transformado a vida das pessoas e das organizações. E não poderia ser diferente em termos de gestão de pessoas, em ao menos 3 distintas, mas complementares dimensões. Na primeira dimensão, as inovações sociais e tecnológicas têm sido um caminho para integrar, automatizar e simplificar processos. Assim, percebe-se necessário mover o foco da gestão de pessoas tradicional para a automatização de processos de prestação de serviços, a fim de se inaugurar uma nova fase, na qual a tecnologia é, indubitavelmente, um divisor de águas ao permitir a ampliação da gestão da força de trabalho em uma direção que vá ao encontro, ao mesmo tempo, das expectativas dos servidores e das necessidades organizacionais, em um processo igualmente célere e harmônico. Em uma segunda dimensão, é possível aumentar a transparência nos processos por meio da utilização de tecnologias, para otimizar a geração e visualização dos dados de forma ágil e tempestiva aos interessados, que permita o acompanhamento e controle mais próximo dos processos, melhorando, inclusive, a análise dos dados e predições. Finalmente, na terceira dimensão, a proposta é, cada vez mais, utilizar evidências como base para tomar de decisão, a partir principalmente da utilização e cruzamento de dados. Nessa área digital, hiperconectada, as organizações estão coletando e gerando um tsunami de dados, mas muito poucas são capazes de capitalizar o potencial gigantesco que a análise de grande volume de dados pode produzir no contexto de gestão de pessoas, por meio de ferramentas de People Analytics. Com isso, a tomada de decisão pode se tornar melhor e mais tempestiva, com um custo-benefício impensável em outros tempos. Proposta de valor ao servidor. A proposta de valor ao servidor, PVS, trata daquilo que o Banco Central oferece aos seus servidores, em contrapartida da sua dedicação e as capacidades que detêm e exercem em seu dia a dia de trabalho. É um instrumento de atração, retenção e engajamento dos servidores. Além da remuneração e dos benefícios oferecidos, a PVS evidencia, entre outras coisas, o ambiente laboral, a cultura e o propósito do trabalho que os servidores encontram no banco. Essa proposta deve ser capaz de atrair, reter e engajar profissionais alinhados ao perfil profissional requerido, à cultura e aos propósitos da organização, promovendo um ambiente propenso à realização profissional e ao alcance dos objetivos organizacionais. Assim, por meio do PDGP, o BC se propõe ainda dar esforços para a manutenção e aprimoramento dos seguintes benefícios e condições de trabalho. Realização pessoal são 4. 1. Missão e objetivos relevantes e desafiadores. 2. Carreira de Estado. 3. Ambiente íntegro, produtivo e de excelência na gestão. E 4. Instituição respeitada nacional e internacionalmente. Sobre a realização profissional e intelectual, também são 4. 1. Atividades e desafios de alta complexidade. 2. Investimento contínuo e qualificado em desenvolvimento profissional. 3. Interação com pessoas e organizações nacionais e internacionais de ponta. E 4. Possibilidade de atuar em diferentes áreas e diferentes papéis, técnico, gerencial e projetos.
Por fim, na realização material e bem-estar, são 6 itens. 1. Remuneração compatível. 2. Jornada de trabalho flexível. 3. Carreira blindada e segurança. 4. Programa de saúde com ampla cobertura e custeio paritário. 5. Relacionamentos pessoais e profissionais positivos. E 6. Condições físicas e tecnológicas adequadas. Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas. O Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, CGP, é um grupo formal consultivo presidido pelo diretor de administração, composto por representantes de todas as áreas do banco e um representante dos servidores, e tem como objetivo estudar e propor diretrizes para ações ligadas à gestão de pessoas. O comitê atua para harmonizar as decisões e as ações de gestão de pessoas, estimular a adoção de melhores práticas e aprimorar a estrutura e a gestão do BC. Sendo assim, ele tem uma função fundamental na construção, validação e acompanhamento do PDGP. Programa de Gestão de Desempenho. O Programa de Gestão de Desempenho, PGD, do Banco Central, estabelece as diretrizes e regras para controle de desempenho e assiduidade dos servidores, com foco na execução de suas atividades e entregas. Instituído pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, o MGI, e de adoção facultada a todos os órgãos da administração pública, o PGD do BC atende a todos os critérios, orientações e procedimentos estipulados pelo MGI, mas traz também customizações para a integração do programa às necessidades, sistemas e normativos próprios da gestão do BC. O PGD representa um novo paradigma na gestão pública de pessoas e de atividades, até então centrada no controle de frequência, para o foco no controle de entregas e resultados. Essa ferramenta de gestão possibilita o acompanhamento das atividades e entregas realizadas pelos servidores, onde quer que elas sejam feitas. O PGD do Banco Central tem duas dimensões de pactuação: acompanhamento, feedback e avaliação entre gestores e servidores, que são entregas e competências. Ciclo do PGD. Em linha com os processos da cadeia de valor e com os objetivos estratégicos do PEI, o ciclo semestral do PGD inicia-se pela elaboração dos planos de entregas das unidades por parte das chefias, onde são definidas as metas a serem atingidas no ciclo. Os planos de entrega das unidades são avaliados pelas chefias ao final do ciclo. Dimensão entregas. Nessa dimensão, servidor e chefia imediata elaboram um plano de trabalho do servidor, com duração de 1 mês, que deve ser composto por atividades descritas em texto livre e associadas a entregas previamente definidas e incluídas no plano de entregas da unidade, e o esforço alocado em cada atividade, representado pelo percentual de tempo de dedicação no período. No final do período de execução do plano de trabalho, este é avaliado pela chefia imediata, e, ao final do ciclo semestral, acontece a avaliação qualitativa e feedback sobre o conjunto de entregas do servidor. Dimensão competências. No início de cada ciclo, servidores e chefias imediatas também estabelecem o acordo de desempenho de cada servidor, onde são pactuadas as competências comportamentais necessárias ao exercício das suas atividades, conforme a função do servidor, gerenciais ou gerais. No final do ciclo, chefias imediatas e servidores realizam a avaliação dessas competências e o feedback qualitativo sobre o desempenho das competências comportamentais.